carta para Deus um dia antes dizendo: faça o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da tua vontade. Faça o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da tua vontade. Eu não tenho a menor ideia de onde fica esse lugar. Eu estou tentando fazer a tua vontade na força do meu braço. Mas eu preciso descobrir o que a Bíblia realmente diz. Eu preciso viver como os apóstolos viveram. Eu preciso estar disposta a morrer por ti. Se não for assim, não vale a pena. Se não for assim, não vale a pena. Se não for assim, não vale a pena. No dia seguinte, eu fui para a maternidade achando que estava em trabalho de parto. E, na verdade, meu intestino já tinha se rompido e tinha vazado fezes por toda a minha cavidade abdominal. Eu estava vomitando um líquido preto com placas de sangue. Resolveram tirar o bebê para tentar descobrir o que estava acontecendo comigo. Mas na sala, no caminho da sala de cirurgia, eu broncoaspirei aquele vômito e as fezes foram para os meus pulmões. Isso já é o suficiente para levar uma pessoa a óbito. Quando tiraram o bebê do meu abdômen, por um milagre ele estava vivo, ileso. Glorificado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor preservou meu filho. Glorificado seja o teu nome, porque o Senhor tem planos para a vida dele. E por causa da tua vontade, ele não morreu. Mas aquele rostinho que eu tanto queria ver, aquele choro que eu tanto queria ouvir, aquele bebê que eu queria tanto dar as boas-vindas, e eu já tinha tudo preparado para ele, nos mínimos detalhes. Eu não queria que ninguém encostasse nele, eu queria cuidar dele sozinha. Eu não conhecia. Porque um dia antes eu disse: faça o que for preciso. E eu creio que quando eu disse faça o que for preciso, certamente não seria do meu jeito. Eu tinha os meus planos. Eu tive que abrir mão deles. Eles foram arrancados de mim. Será que alguns dos seus planos não precisam ser destruídos para que Deus te dê novos planos? Nós fazemos questão de estar sempre no controle de tudo. E às vezes você precisa simplesmente perder o controle para que Deus assuma o controle da sua vida. Eu voltei para o quarto do hospital e entrei em choque. Os médicos me levaram para a sala de cirurgia de novo. Abriram meu abdômen inteiro e descobriram que o intestino já estava quase todo necrosado. Jogaram boa parte do intestino fora. Reconstruíram as alças intestinais. Mas já tinha fezes por toda a cavidade abdominal. Foi para a corrente sanguínea. Isso gerou uma sepse, uma infecção generalizada gravíssima. Já não tinha mais possibilidade nenhuma de me salvar. E então ele usou 10 litros de soro, lavando toda a cavidade abdominal. E eu imagino que aquele médico começou a pensar: como eu vou dizer à família que esse bebê vai para casa, mas a mãe não sai daqui? O anestesista falou: fecha ela do jeito que está, porque ela já está praticamente sem sinais. Não vai dar para limpar tudo. E ele costurou aquele abdômen todo infectado. E foi dizer para a família: a Bianca teve uma septicemia gravíssima, uma infecção generalizada, de último grau. Nós não podemos garantir que ela vai sobreviver. Nós damos 48 horas. A minha mãe começou a gritar pelos corredores do hospital. Ninguém podia acreditar naquilo que aquele médico tinha dito. Como?
Alguém que servia a Deus há 15 anos tinha sido curada de uma esterilidade, uma endometriose crônica. Estava gerando um milagre. De repente, sem conhecer o próprio filho, morre. Eu imagino que todos disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Não podia ele, que abriu os olhos do cego, impedir que ela morresse? Como compreender um sofrimento tão grande assim? A minha mãe o tempo todo dizia: onde está esse Deus que ela dizia que servia? Aonde está o Deus que ela dizia que servia? Eu estava no hospital com a tecnologia cirúrgica mais moderna do Rio de Janeiro. Mais de 3 milhões de reais foram usados no meu tratamento. A minha família gastou tudo que tinha com médicos particulares, os melhores do país e de fora do país. E todos eles disseram: não há nada o que fazer por ela. Nada. Passaram-se 48 horas, mas eu não morri. Ninguém entendeu o porquê eu não morri. E o médico disse: ela venceu as 48 horas, mas o sistema cardiovascular faliu. O coração bate agora através de noradrenalina. O sistema respiratório faliu. Agora ela está ligada no respirador mecânico. O sistema digestivo faliu. Agora ela tem alimentação parenteral com acessos profundos, através de veias profundas, porque o intestino não funciona mais. Ela teve falência hepática, falência renal, está na hemodiálise 24 horas. Nenhum órgão funciona mais. Ela teve falência múltipla de órgãos. No livro documentário tem todos os laudos médicos e depoimentos de médicos, psicólogas do CTI, enfermeiras, familiares e testemunhas oculares de tudo o que aconteceu. Graças a Deus eu consegui reunir todos os exames que comprovam aquilo que eu estou compartilhando aqui. E na verdade comprovam uma gravidade, um nível de gravidade muito superior, que eu não tenho termos médicos o suficiente para compartilhar com você. Isso significa que é muito pior do que o que eu estou dizendo. Por isso, quando eu prego para médicos, eles ficam muito mais estarrecidos do que vocês. Eles ficam assim: não. Eu já tive a oportunidade de ver alguns médicos chorando como criança e querendo tocar nas minhas cicatrizes para ver se eu sou de verdade. Porque a ciência não explica o fato de eu estar aqui falando com vocês hoje. Ele é Deus! Aleluia! Ha! É muito bom ser prova viva, mas não queira passar pelo que eu passei. Uma corrente de oração começou a ser feita pela internet e um relógio de 24 horas de oração foi montado. Um blog de oração divulgava o boletim médico a cada 3 horas. E porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, e ele tinha lido a minha carta, ele soprou sobre toda a terra um poder que fazia com que aquelas pessoas não esquecessem de orar por mim. As pessoas não acordam de madrugada nem para orar por si mesmas. Pessoas que nem sabiam quem eu era levantavam e obedeciam um relógio de 24 horas de oração para orar por mim. Por quê? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas dessas pessoas de diversos países. E elas disseram: eu não sabia quem você era. Eu acordava à noite com a voz de Deus dizendo: ora por aquela moça da internet.
Algumas dessas pessoas diziam: eu orava por você chorando como se você fosse da minha família. E era uma coisa espiritual, eu não sabia por que isso acontecia. E eu chorava e dizia: Deus, por que eu estou chorando? Eu nem conheço ela. E uma dessas pessoas, eu tenho todos os e-mails, os relatos, alguns inclusive entraram no livro. Uma delas disse assim, chorando, de joelhos do lado da cama. E ela dizia: por que eu estou chorando assim? E Deus disse para ela: eu quero que você saiba como eu me sinto. Vocês são um organismo de Deus. Quando vocês vão começar a chorar uns pelos outros? Finalmente, diversas religiões, diversas denominações se reuniram em todo o planeta para orar por uma pessoa, em uma só causa, ignorando todas as suas divergências. Sabe o que acontece quando o corpo de Cristo se une? Mortos ressuscitam. De pensar só em você. E os relatos dos intercessores eram assim: eu não conseguia parar de orar por você. E quanto mais eu orava por você, mais a minha vida era transformada. Eu não conseguia parar de orar por você. Enquanto mais eu orava por você, eu desfrutava de um avivamento espiritual sobrenatural. Igrejas inteiras, pastores mandavam e-mails dizendo: nós íamos para o monte para orar pela irmã Bianca, porque Fernanda Brum pediu oração, porque Cris Duran pediu oração, porque fulano pediu oração. Os cantores, os pastores pediam oração porque me conheciam. E as igrejas se reuniam para ir ao monte orar, uma igreja inteira orar por mim. E o pastor dizia: o que tem de tão misterioso nesse caso, que quando nós tocamos no nome dela, na presença de Deus, existe uma glória que desce sobre a igreja. Quando eles começavam a dizer: Pai, cura a Bianca, começava um mover do Espírito Santo enorme, e o povo começava a orar em línguas, e o povo começava a pular, e a glória de Deus vinha sobre a igreja. Eles falavam: meu Deus, o que está acontecendo? Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Teve uma amiga da minha madrasta, todos se uniram, todas as religiões. Uma amiga da minha madrasta ficou sabendo do caso, e a comoção era geral. E ela disse: eu vou lá pedir pela sua enteada. Eu sou da Umbanda e eu vou lá no terreiro. E a minha madrasta estava distante da igreja. Ela falou assim: tá, tudo bem. Toda fé é fé, né? E a mulher, com toda a sinceridade do coração dela, foi no terreiro e levou um papelzinho com o meu nome. E quando começou aquela situação ali, a pessoa que estava incorporada olhou para ele e falou: sai daqui agora! Não toque no nome dessa menina aqui. E você sabe o que ele falou? Você quer que ela seja curada? Então vai pedir para Jesus, porque só Ele pode curar ela. Porque quando Deus quer, até o diabo prega. E ela chegou para minha madrasta e falou assim: eu não entendi nada, olha o que aconteceu lá no terreno. O mundo espiritual é muito mais real do que tudo aquilo que você vê. Você não faz ideia disso.
O espírito de morte era repreendido todos os dias dentro daquele CTI. Eu estava na ala de pacientes terminais e ninguém morria enquanto eu estava lá. Você sabe qual é o índice de morte dentro de um CTI? As pessoas não entram no CTI para sair. Ninguém morria. Porque a igreja estava usando da sua autoridade, repreendendo o espírito de morte. Deus fez com que os meus pastores segurassem essa intercessão com tanta força e dissessem: nós não permitimos que ela morra. A Fernanda Brum era minha pastora e ela falava no meu ouvido: clama o sangue de Jesus, clama o sangue de Jesus. Eu não permito, eu não admito, eu te proíbo de morrer. Hoje ela diz: eu não sei por que eu falava isso. Deus estava me enchendo de ousadia. Se eu fosse pensar e falar racionalmente, eu não falaria nada disso. Dois meses de coma com falência múltipla de órgãos, ultrapassando 150 quilos de anasarca. Inchaço. A anasarca é um edema generalizado. Os órgãos param de funcionar e o corpo começa a inchar. Você já foi em algum velório onde você viu a pessoa toda inchada? Eu já estava fisicamente morta, completamente desfigurada. A minha pele foi ficando preta, fui perdendo os cabelos. E ninguém nunca viu. Não existe literatura médica de alguém com falência múltipla de órgãos que passou de 24 horas. Eu fiquei 4 meses e meio com todos os órgãos falidos. Lázaro morreu por 4 dias, eu morri por 4 meses. Diversas cirurgias abdominais, tentando fazer lavagem para tirar todas aquelas fezes e não conseguiam. Os órgãos começaram a inchar, até que eles não conseguiam mais costurar. Tiveram que deixar o abdômen aberto com os órgãos à mostra. Eles faziam um curativo e não deixavam que meus familiares vissem o estado em que eu estava. Eu estava sempre coberta com um lençol branco, mas eu já nem cabia no leito mais. Com 12 dias de coma, fui traqueostomizada, colocaram uma cânula na minha traqueia. E por 4 meses e meio, sem deglutir, sem falar, sem respirar normalmente, apenas sendo injetado oxigênio através do respirador mecânico, eu tive um encurtamento de laringe, uma atrofia severa de prega vocal, fora de possibilidade terapêutica, e nunca mais era para eu falar. Eu tinha uma voz fina, aguda, fiz 2 faculdades de música, pós-graduação em jazz, fui cantora de ópera, eu era uma sopranito, com muitas habilidades, e de repente Deus permitiu que eu perdesse todas as minhas capacidades. E eu fiquei com uma voz chamada voz de monstro, que segundo os médicos é irrecuperável. Dois meses de coma. A Fernanda foi com a Isla até o hospital e levou um amigo chamado Jânio César, dizendo: o bebê dela já está grande, não é possível que ele não vai conhecer. Eu não posso acreditar, Deus vai fazer um milagre, é só um milagre, é só um milagre, é só um milagre. Chegando lá, a Isla olhou para mim, ela não me conhecia, ela levou um susto, era muito difícil olhar para mim. E o cheiro de podridão que saía do meu corpo, ele se espalhava por todo o andar do CTI. Mesmo assim, as duas colocaram as mãos sobre a minha cabeça e começaram a orar, repreendendo, amaldiçoando aquelas bactérias. Tinha tantas bactérias no meu corpo. Inclusive, na última cirurgia de pulmão, eu contraí uma superbactéria multiresistente que não tem cura, chamada KPC. É uma bactéria de CTI que mata na hora. E elas amaldiçoando as bactérias, em nome de Jesus.
E de repente a Estela, conduzida pelo Espírito Santo, chega próximo do meu ouvido e diz assim: Talita cumi. Chorando. Talita cumi. Não existia chance de acordar do coma. Eu estava destruída, apodrecida, já com lesão cerebral. O nível de sepsia era tão agudo que já tinha atingido o cérebro. Eles só não entendiam por que eu não liberava aquele leito tão disputado de CTI. Eu queria que você visse a foto desse dia em que elas oraram por mim. Tem aí? Isso tem apenas 4 anos. Talita cumi. Talita cumi. Levanta-te, menina dos olhos de Deus. Tua história vai recomeçar. Pelo nome vou te chamar. E meus sonhos vou ressuscitar em você. Talita cumi. Levanta-te, menino dos olhos de Deus. Nessas horas, o Jânio, que estava junto e tem um ministério de cura divina muito forte, ele estava ali a convite delas e ele questionou a Deus dizendo: o que eu vim fazer aqui? Todos os pastores já oraram por ela, o que eu posso fazer que já não fizeram? Nada acontece, ela só piora. Eu já tinha passado por mais de 300 transfusões de sangue. Foi a maior campanha de doação de sangue do estado do Rio de Janeiro. Dezenas de cirurgias. Diversas contaminações hospitalares. Deus disse para ele: se apresenta como embaixador do meu reino. Porque hoje você vai fazer parte de um episódio que vai mudar essa nação. E quando elas começaram a cantar, perceberam que a glória de Deus estava ao redor do meu corpo. Ele foi tomado pela ousadia do Espírito Santo e disse: Satanás, você me conhece, meu nome é Jânio César. Eu venho aqui como embaixador do reino de Deus e eu dou uma ordem aos órgãos vitais: voltem a funcionar agora, em nome de Jesus. Coração, volte a funcionar. Pulmão, volte a funcionar. Rins, volte a funcionar. Hey! Se você não tem estrutura para ver imagens fortes, não veja a próxima foto. Eu quero que você saiba como estava por debaixo desse lençol. Não é essa foto não, essa aí. Os meus órgãos estavam todos expostos. E eu não sei se vocês estão vendo o tamanho dos meus braços, do meu abdômen. Dá pra ver o útero, o estômago. 5 drenos abdominais, completamente morta. Pode tirar a foto.
antes que alguém passe mal. Pode tirar a foto. Se você vai desmaiar, se cair sua pressão, não vê não. Olha pra mim, que eu tô viva, sobrevivi, eu tô aqui. Exaltado seja o teu poderoso nome, Criador dos céus e da terra. Ele é poderoso para dar, tirar e para voltar a dar. Ele fez, ele desfaz, ele refaz. Ele é Deus. No dia seguinte eu tive 2 paradas cardiorrespiratórias, uma de 6 minutos e outra de 12 minutos. Mais de 20 minutos sem oxigenação no cérebro. Chamaram a minha família para avaliar o nível de sequela cerebral. O corpo já estava dizendo: não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Acontece que a palavra de Deus diz que ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o nosso interior se renova. E eu sou a prova viva de que o poder de Deus é maior do que o poder da matéria, o poder da ciência, o poder dos diagnósticos, o poder das bactérias, o poder das falências, o poder das sequelas. Deus é maior! Quando nós vamos começar a colocar em prática essa autoridade que está sobre nós? Chega de viver como escravo de sentimentos e vontades. Chega! Deus quer ver a sua igreja dominando sobre a terra. A começar por si mesmo. E o caminho se chama obediência. 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 Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Deus está pronto para te surpreender. Ele vai superar todas as suas expectativas. Seja fiel no pouco. Deixa Ele transformar você. Deixa Ele revolucionar a tua história. Deixa Ele te usar para revolucionar a Europa. Deixa Ele te usar para revolucionar o mundo. Em nome de Jesus. Ele é Deus. Quando eles chegaram lá para avaliar o nível de sequela cerebral que eu tinha, eu estava de olhos abertos. E eu me lembro de absolutamente cada segundo depois dos momentos em que eu abri os olhos. Aqueles momentos iniciais onde a consciência... Eu estava completamente aprisionada nesse corpo apodrecido que você viu. Eu só abri as pálpebras. Atrofia de laringe, pescoço paralisado, paralisia facial e corporal, mãos em garra, braços encurtados, pernas encurtadas. Eu não me mexia, tinha um tecido que sustentava meu pescoço. E eu babava muito porque eu estava tracostomizada, ligada no respirador, e eu ficava espumando, espumando, espumando. Eu não tinha a menor ideia de quem eu era, de onde eu estava e do que estava acontecendo. Eu só sabia que eu estava cheia de fios, tubos e máquinas ao meu redor apitando. 24 horas apitando. Não era uma máquina, eram 5, 6, 7. Aquela luz quente em cima de mim. E dentro do CTI você não sabe quantos anos se passaram.
Quantos meses se passaram, se é dia, se é noite. Tinha um relógio na minha frente e eu ficava olhando para ele, encharcado de suor por causa das infecções. Uma febre altíssima que ninguém conseguia baixar. E o meu olho ardia, mas eu não mexia um dedo sequer. E eu ficava tentando olhar aquele relógio embaçado e lembrar como que se vê as horas. Eu não entendia o que significava aqueles ponteiros. E por muitos dias eu fiquei olhando fixo para eles. As pessoas falavam comigo achando que eu tinha lesão cerebral permanente e eu não estava ouvindo. Mas eu ouvia tudo. Completamente consciente. A notícia que eu tinha acordado se espalhou pelo hospital e todos começaram a ir até o CTI para ver que aquela moça tinha acordado. Isso era impossível. E eu comecei a ver pessoas passando pelo box e elas passavam e falavam assim: bom dia, Bianca. Eles são treinados a agir como se nada estivesse acontecendo. Então eles passavam e diziam: olá, Bianca. De repente eu vi: oi, Bianca. Pela quinta vez que falaram: bom dia, Bianca. Eu pensei assim: Bianca, Bianca, Bianca. Bianca, sou eu. Bianca. Aonde eu tô? Como essas pessoas me conhecem? O que aconteceu comigo? Por que elas falam e eu não? O que é esse tubo no meu pescoço? Aonde eu tô? De repente chegou a minha mãe no horário da visita e disse assim: filha, aos pouquinhos eu vou te contando o que aconteceu com você. Só quero que você saiba que o José Vitório está bem, ele está em casa. Eu não me lembrava de absolutamente nada, mas quando eu ouvi esse nome, José Vitório, imediatamente me veio na mente a plaquinha que eu tinha feito na porta do quarto dele. E eu pensei: o que aconteceu comigo? E uma lágrima escorreu dos meus olhos. Passaram-se 2 meses e eu estava ainda na mesma posição. O momento que eu mais esperava era o momento do banho. Eu já tinha decorado toda a rotina do CTI. Eu já tinha invertido a noite pelo dia, e esse transtorno faz parte do paciente terminal. E eu passava semanas inteiras com o olho aberto, sem dormir. Então a madrugada inteira eu via que era madrugada, porque eu comecei a lembrar como se via as horas, abaixava a luz do CTI e as enfermeiras sumiam, porque elas iam dormir. Eu estava monitorada por máquinas e eles simplesmente sabiam que se eu morresse, elas iam avisar. A máquina, de alguma maneira, diria que eu tinha morrido e elas viriam recolher o meu corpo. CTI é assim. Sozinho. Então eu ficava olhando aquele relógio, esperando segundo por segundo até das 7 horas da manhã, trocar o turno, eles levantarem a luz. Eu ficava num box fechado com uma cortina. E às 7 horas da manhã trocava o turno e passavam as enfermeiras contando o que tinha acontecido à noite com cada um. E de repente elas começavam a se movimentar com lençóis, pilhas de lençol, toalha, bacia. E eu pensava: chegou a hora do banho. Finalmente vai vir alguém aqui falar comigo. E elas deixavam o meu banho por último. Tinha mais ou menos uns 10 pacientes naquele CTI, ou mais. Só que o meu banho demorava 3 horas. E precisavam 5 enfermeiras para me dar banho. Eu acho que depois de ver essa última foto, você entende por quê. Eu não sabia de nada disso, eu só sabia que de repente elas chegavam e falavam: Bianca, chegou a sua vez. E elas começavam: dreno 1, dreno 2, dreno 3,
Treino 4. Puxa, vira. Ah, pega o respirador. Cuidado. Segura uma perna, segura a outra. Cada perna desse tamanho. Mas por 3 horas tinha gente pegando em mim. Era o que eu queria. Tinham pessoas falando ali do meu lado. Era o que eu queria. E às vezes elas não viam e o respirador escapava da minha traqueia. E eu ficava... E eu pensava, elas não estão vendo que o respirador saiu. E me viravam para um lado, me viravam para o outro, porque eu não sei se vocês sabem, elas dão banho no paciente deitado, com caneca de água. No meu caso, eu tinha febres altíssimas, então elas me davam banho com gelo, água e gelo. Encharca o paciente inteiro, lava cabelo, tudo, e depois troca o lençol inteiro com o paciente deitado. Como? Não sei. Vira, puxa o lençol, arranca, agora vira pro outro, põe, vai. Com uma paciente daquele tamanho. Enrolava fio no meu rosto, no meu olho, tubo. Mas eu gostava, porque elas estavam ali. E eu me lembro de um dia que elas lavavam o meu cabelo e uma delas começou a dizer assim: recebe a cura, recebe a cura. Quando eu comecei a ouvir essa canção, eu lembrei da canção e eu pensei: eu tenho um Deus e Ele está cuidando de mim no meio do caos. As enfermeiras eram todas cristãs. Recebe a cura. O cuidado de Deus era detalhista. Recebe uma nova unção. Recebe a cura, Bianca. Recebe. E na madrugada vinha uma enfermeira e falava assim: Bianca, a gente sabe que você é cantora, mas não liga não, eu posso cantar uma música? Mestre, eu preciso de um milagre. E a enfermeira começava a cantar: restaura minha vida, meu estado. Eu tinha vontade de rir, mas eu tinha paralisia facial. Então eu chorava, porque eu queria rir e não conseguia. Aí ela falava assim: a minha avó está no monte orando por você. E trazia um monte de toalhinha de um monte de igreja, pendurava nos respiradores, nos tubos, nas coisas. Tinha toalha de tudo quanto é lugar. Era óleo disso, óleo daquilo. Todas as enfermeiras tinham uma campanha de oração por mim. Louvado seja Deus. E todo dia vinha um homem vestido de azul marinho, negro, e falava assim: posso orar pela senhora? Eu olhava para ele, eu não me mexia, então eu não tinha como responder. Ele entendia que sim, começava a orar: pai, cura essa mulher. E ele orava ali por 10 minutos, 15 minutos, com uma intensidade que ele às vezes até chorava. Terminava de orar, ele falava assim: até logo. No dia seguinte ele estava lá, no mesmo horário: posso orar pela senhora? Muito tempo depois de eu ser curada, eu voltei pela primeira vez andando naquele hospital e perguntei se esse homem era um anjo ou era uma visão, uma miragem. Tem um homem aqui, negro, baixinho, careca, de uniforme azul marinho? E a recepcionista falou: tem sim, é o Anderson, ele é maqueiro aqui no hospital. Eu falei: chama ele aí. Aí ele chegou e falou assim: pois não? Eu falei: lembra de mim? Ele falou: não, senhora. Bianca Toledo. Ele falou: Bianca Toledo é o nome de uma senhora morta que tinha aqui no CT. Eu falei: sou eu. Ele falou: não.
Ele começou a chorar e disse: eu trabalho aqui, eu sou um homem de Deus e eu nunca fiz isso por ninguém, mas eu vi que tinha uma mulher gritando pelo hospital e o assunto foi para a Copa dos funcionários, e eu ouvi, fiquei curioso para saber o que era. Cheguei lá no CTI e era eu que te levava para a sala de cirurgia todas as vezes, empurrando a sua maca. Eu não sei por que eu fiz isso, mas eu ia falando no seu ouvido: Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. E então eu chegava em casa, eu ia orar por você com a minha esposa. Quando chegava o horário do meu turno, a primeira coisa que eu chegava no hospital, eu ia ver se você ainda estava viva. E eu ia lá e orava, até que eu fiz um compromisso com Deus de orar todos os dias por você. E ele começou a chorar e disse: meu Deus, eu sempre pedi a Deus para ser usado para alguma coisa importante. E no dia que eu cheguei lá para falar com ele, eu estava com a equipe de filmagem, eu ia filmar o documentário. E eu falei para ele: aquilo que você fez em secreto será honrado publicamente. Não tem como dizer que essa história não foi escrita pela mão de Deus. Certo dia eu estava lá e eu sabia que à tarde fazia um curativo na minha barriga, mas eu não tinha ideia do tamanho do buraco. Eu não sabia nem o que tinha no meu abdômen. Eu só sabia que todos os dias chegava um médico, tampava o meu rosto para que eu não visse, erguia uma barreira de tecido e começava: suga aqui, suga ali, faz não sei o que, põe remédio, põe não sei o que. Tinha que vir um cirurgião para fazer o curativo de tão sério que era. E nesse dia o cirurgião chegou no meu ouvido e disse assim: ei, Bianca, eu sou o seu cirurgião, vim fazer o seu curativo, eu quero que você fique tranquila. Eu te conheço, conheço sua história, conheço sua família. E esse cirurgião tinha sido chamado pelo plano médico no dia que eu entrei em choque. Desde a primeira vez em que eu fui aberta. Não foi a minha família que escolheu, não fui eu que escolhi, eu não conhecia ele. Ele foi escolhido pelo plano médico e ele era o chefe cirurgião do meu caso. De repente ele chega no meu ouvido e diz assim: eu quero que você saiba de uma coisa. Eu sou o pastor e a minha igreja está orando por você. Ele disse assim: existe uma guerra pela sua vida. Você está orando? Aquele homem levantava um clamor por mim na sua própria casa toda noite. Quando tinha uma hemorragia, e foram dezenas, ele falava: Deus, me ilumina, onde está essa hemorragia? E o Espírito Santo fazia: aqui. E eram sempre cirurgias seríssimas, e ele saía do centro cirúrgico orando pelo pós-operatório. Deus escolheu um pastor para ser o meu cirurgião. E naquele dia ele saiu sem saber se eu tinha ouvido. E hoje ele fala: Bianca, aquele dia você ouviu, mas eu já tinha falado aquilo para você muitas outras vezes. Todas as vezes que eu chegava eu me apresentava, mas você não estava consciente. Naquele dia você ouviu. E quando ele saiu eu fiquei pensando: como assim? Me pergunta se eu estou orando. Eu não consigo falar, me mexer, eu não sei nem o que está acontecendo, eu não consigo pensar, como eu vou orar? Então eu comecei a dizer no meu pensamento: Espírito Santo, fica comigo. 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 E por mais meses eu continuei na mesma posição, repetindo na minha mente: Espírito Santo, fica comigo. Com todos os órgãos falidos, espumando, hemodiálise, diversos exames, aquele banho, todo dia. 1 hora de visita familiar por dia, das 3 às 4.
Eu não tinha a menor ideia que eu tinha falência múltipla de órgãos. Eu só sabia que eu estava ali, presa dentro do meu corpo, e eu não mexia um dedo sequer. Eu fechava os olhos e eu me imaginava simplesmente sentando na cama, levantando e saindo. E eu não entendia por que eu não podia fazer isso. Chegou o Natal, chegou o Ano Novo. Os médicos reuniram a família e disseram: não tem mais nada o que fazer. Todos os antibióticos mais potentes que existem já foram usados. Ela tem uma infecção gravíssima. E falaram, minha mãe perguntou, ela ainda corre risco de morte? Eles falaram, claro. Ela está dentro de um CTI com falência respiratória, falência renal. Contraiu a KPC. Tem uma sepse abdominal grave. O que você faz para os órgãos voltarem a funcionar? Não existe medicamento para fazer um órgão voltar a funcionar. Ainda mais depois de 3 meses, 4 meses. Eles tentavam combater as bactérias e era isso que eles podiam fazer. Então a minha mãe falou, eu vou tirar ela desse hospital. E esse médico, pastor, questionou a Deus em secreto e disse, por que o Senhor está tirando ela daqui? Isso ele só me contou muito tempo depois. Por que o Senhor está tirando ela daqui se eu fui o único de toda a equipe médica que acreditou que ela podia ser curada? Eu quero ver esse milagre acontecer. E Deus disse para ele, sabe por que eu vou tirá-la daqui? Porque quem vai curar ela sou eu. E a glória não vai ser de um médico nem de outro, de um antibiótico nem de outro, de um hospital e nem de outro. A glória é toda minha. A glória é toda minha. Aleluia! Ele não divide a glória dele com ninguém. Dia 31 de dezembro de 2010, às 10 horas da noite, me colocaram numa ambulância e o respirador estava quebrado. Por 24 quilômetros eu fui amarrada atrás daquela ambulância, sem respirar. Eu sei o valor do ar que eu respiro. Chegando naquele novo hospital, um médico completamente cético assumiu o caso. Um infectologista, ateu. Convencido pela esposa, que estava comovida com a história, porque nenhum médico assumiria um caso como esse. Quando ele avaliou todo o quadro, ele disse, nenhum medicamento funciona mais. Já que nada mais funciona, a melhor coisa é parar com tudo. Tira todos os medicamentos. A essa altura, a campanha de oração já tinha alcançado diversos países. E 24 horas tinham pessoas orando por mim já há 4 meses. Quando ele tirou todos os medicamentos, inexplicavelmente todos os órgãos começaram a voltar a funcionar. Tem fotos aí? Bianca, seu pulmão está voltando a funcionar. O edema começou a desinchar. Eu fiquei pele e osso. Coloca o dedo nessa cânula, tampa esse buraco e faz algum som. Tiraram o respirador mecânico. Eu coloquei o dedo e fiz assim. E era essa voz que eu tinha que ter até hoje. Nessa foto vocês estão vendo a cânula sendo tirada da minha traqueia. Uma voz fora de possibilidade terapêutica.
Esse buraco ficou aberto por um bom tempo. E a minha voz era robótica, bem grave e bem fraquinha. Mas eu estava tão feliz com aquele... Falaram que a minha mãe estava entrando no quarto e eu pensei, vou fazer uma surpresa para ela. E quando ela entrou, eu falei assim: oi, mãe. Minha filha, você está falando? Eu ainda não me mexia, mas eu estava falando. O ápice da autonomia de alguém que estava há meses sem mexer um dedo e sem poder falar. Você sabe o que é estar lúcida, paralisada e sem falar? Pode passar as fotos. 3 anos e meio atrás essa foto. Pode passar. De repente ele chegou até mim e disse: as bactérias foram destruídas. Aleluia! Aleluia! Todas as bactérias foram destruídas. Então esse médico chegou e disse assim: você vai receber alta. Dia 18 de fevereiro de 2011. Mas olha só,